Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês da Unesp de São Paulo. Não coloquei aqui na frente, mas é da Unesp de São Paulo, tá? Se não me engano, é vestibular do meio do ano, é de 2018, 2017, 2019. Vamos lá. A radiação solar incide sobre o painel coletor de um aquecedor solar de área igual a 2 metros quadrados na razão de 60 watts por metro quadrado em média. Tá? Considerando que em 5 minutos a quantidade de radiação incidente no painel transformada em calor é de 1,8 vezes 10 elevado a quinta joules. Calcule o rendimento desse processo. Olha só que interessante, tá? Hoje em dia nós temos nos telhados das casas, assim, alguns painéis solares, tá? Algumas pessoas confundem aqueles painéis ali com um coletor para produção de energia elétrica. Alguns até são, mas alguns daqueles painéis são simplesmente para aquecer água. É um coletor de aquecedor solar. Existem alguns aquecedores que são feitos com garrafa PET e canos passando ali no meio. O que acontece é que aquilo ali esquenta e a água que está dentro daquele cano sobe. Aí ela chega no topo, ela passa por um cano e ela desce ao reservatório. E a água do reservatório que está mais fria, ela vai subindo e aquela água fica circulando ali, tá? A água ela fica circulando ali. E esse calor que é recebido nesse painel passa para a água, aquecendo a água, tá? Então é um aquecedor solar, tá? E ele está dizendo que esse aquecedor ele recebe uma potência de 600 watts por metro quadrado. E ele diz que o aquecedor tem uma área de 2 metros quadrados. Então é possível entender qual é a potência recebida nesse aquecedor solar, certo? Então eu já vou começar a fazer isso aí, porque dá para ver que, né, apesar de eu não li todo o problema, vamos ler aqui. Considerando que em 5 minutos a quantidade de radiação incidente transformada em calor é de tantos joules, calcule o rendimento desse processo. Olha só, então. Então eu tenho ali no painel, tá? O painel recebe 600 watts por metro quadrado. E como o painel tem 2 metros quadrados, então ele vai receber assim, ó, 600 watts a cada 1 metro quadrado. Se eu fizer vezes os 2 metros quadrados do painel, metro quadrado vai cortar com metro quadrado, e esse painel vai estar recebendo 1.200 watts. Mas o que é watts? Watts é potência. Tá? Isso aqui é uma unidade de potência. Potência é energia pelo tempo. Tá? É energia pelo tempo. Ah, só, mas esse W é o mesmo desse? Não, eu coloquei energia em forma de W, mas pode ser só o E, né? Pode ser assim, ó, energia pelo tempo. Então, quer dizer que esse painel aqui, ele fornece, esse painel está recebendo 1.200 joules a cada 1 segundo. É isso aqui que está dizendo. Tá? Esse 1.200 watts significa 1.200 joules a cada 1 segundo. É essa energia que está recebendo. Aí ele está dizendo que em 5 minutos, tá? Em 5 minutos a quantidade de radiação incidente no painel transformada em calor é de tal. Então, a quantidade de radiação incidente que no painel transformada em calor é de tal. Calcule o rendimento no processo. Então, vamos lá. Quanto é que incide aqui? Se aqui incide 1.200 joules a cada segundo, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 5 minutos, mas calma aí, cada minuto é 60 segundos. Então, quando eu cortar aqui, cortar segundo, né? Eu vou obter qual é a quantidade de energia que está incidindo aqui, ó. Então, o total de energia incidente, né, que está incidindo aqui nesse... Né, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei vou fazer assim, né? Porque senão fica igual, fica feio, né? Então, essa energia é isso aqui, vezes os 5 minutos. O que eu estou fazendo? Eu peguei esse ΔT e multipliquei pela potência. Isso aqui é potência, ó. Potência vezes o ΔT dá o quê? Dá energia. Então, a energia recebida, né? A energia recebida ali é de quanto? 5 vezes 6, 5 vezes 60, 300, certo? 3 vezes 12, 36. Agora, quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Mais 4 zeros. Tá aqui. Então, esse painel,
ele recebeu de energia 3.600 joules de energia. Então, considerando que em 5 minutos, a quantidade de radiação incidente no painel transformada em calor é de tanto. Tá? Então, essa energia que incidiu no painel e virou calor. Tá? E virou calor. Porque incidiu tudo isso daqui de energia no painel. Só que essa daqui que incidiu e virou calor, né, foi isso aqui. Então, qual é o rendimento no processo? Olha só que interessante. Então, se o rendimento, né, o rendimento é uma fórmula assim, vamos dizer, é energia útil sobre energia total. Entendeu? É a energia útil que de toda essa energia, o quanto virou alguma coisa, foi útil, né? Foi absorvida. Então é isso aqui, ó. Então foi absorvido o quê? 1,8, né? Como são 10 elevado à quinta, quer dizer que essa vírgula vai pular 5 casas para frente. Ó. Então 1, 2, 3, 4, 5 casas para frente. Ou seja, aqui foi transformada, a energia útil foi de 180 mil joules e a energia total foi de 360 mil joules, né? Foi isso que nós calculamos aqui, ó. Bom, corta 4 zeros, 18 é metade de 36, ou seja, o rendimento, né? Esse joule corta com joule também, porque o rendimento ele não tem unidade, o rendimento é de 1 sobre 5, que se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100%, né? 100% é a mesma coisa que 1, né? 100% é 100 dividido por 100, 100 por 100 é 1. Então, para transformar qualquer fração em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Então, 100% dividido por 2, 50%. Esse é o rendimento. Esse é o rendimento, tá? Nesse processo, porque ele capta pelas unidades, né? Pela transformação que a gente fez, pelo cálculo que a gente fez da potência por metro quadrado, como são 2 metros quadrados, então existe uma potência, né, de receber energia de 1.200 watts, quer dizer, 1.200 joules a cada segundo. Em 5 minutos, você faz essa multiplicação e a gente percebe que incidiu naquele painel 360 mil joules. Só que o que foi absorvido foi só 180 mil. Então, 180 em tudo que foi recebido, o rendimento é de 50%. Aí você fala, mas como é que muda isso aqui? Isso aqui muda simplesmente pela inclinação, né? Tem painel que fica fixo assim no telhado. E daí quando o sol está a pino exatamente nessa direção, né, de manhã cedo, a incidência dos raios é na perpendicular. Mas durante o dia, a incidência já é diferente. Então a inclinação, né, a inclinação desse painel solar diz quanto que ela vai receber. O ideal é que esse painel ele vá virando de acordo com o sol, né, durante o dia. Aí isso é bom, daí o rendimento ele é máximo, tá? É o melhor rendimento que tem. Ou a razão de incidência solar, ela é maior, né, durante o dia, ela é maior o tempo todo. É que causa o maior rendimento. Vamos lá, letra B, diz assim, ó. Considerando que o calor específico da água é 4 vezes 10 elevado à terceira joules por quilograma grau Celsius e que 90% do calor transferido para a água são efetivamente utilizados no seu aquecimento, calcule qual deve ser a quantidade de calor transferido para 250 kg de água contida no reservatório do aquecedor para aquecê-la de 20 a 38 graus Celsius. Então, a gente percebe aqui que ele dá calor específico, a variação da temperatura e massa, então a gente lembra daquela fórmula que macete, eu quase falei que é mole, não, mas aqui é macete, né? Tem uns que usa teta, alguns que usa T, eu estou usando T porque aqui no caso ele está falando de temperatura, como está T lá, então vamos usar teta, vai, pronto, teta. Tá? Temperatura, então o que isso aqui diz? A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Bom, ele me deu a massa, me deu o calor específico e me deu a variação de temperatura. Então eu posso calcular qual é a quantidade de calor em joule, né? Porque o calor específico está em 4 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius. Então eu vou calcular a quantidade de calor em joule, tá? Necessária para aquecer essa água, esses 250 kg de água nessa temperatura. Tá? Aí você fala, mas calma aí, o que diz aqui do 90%? Está dizendo o seguinte, ó,
que 90% do calor transferido para a água são efetivamente utilizados para o aquecimento. Ou seja, 10% do calor transferido perde-se. Tá? Vai para o painel, aquece aquelas garrafas PET, aquece os canos, entendeu? Então, 10% se perde. Então, eu vou calcular exatamente quanto de energia é necessário. Daí ele pergunta, calcule qual deve ser a quantidade de calor transferido, tá? Quanto de calor deve ser transferido para que 90% seja efetivamente utilizado para aquecimento. Então, aqui eu vou calcular o que é necessário para o aquecimento. Porque isso aqui só está relacionado ao aquecimento. Ó. Quantidade de calor vai ser a massa. 250, eu gosto de colocar as unidades para a gente ter certeza do que a gente está fazendo. E o resultado que eu estou obtendo, tá? Então, massa, 250 kg vezes o calor específico da água, que é 4 vezes 10 elevado à terceira joule por quilograma grau Celsius, tá vendo? Ó, por, essa barra aqui é por, quilograma grau Celsius está embaixo, vezes a variação da temperatura. Então, se ele foi de 20 até 38, ele teve uma variação de temperatura, né? A gente faz assim, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Final é 38, inicial é 20, então 38 menos 20 dá o quê? 18 graus Celsius. Então, ele aumentou a temperatura. Então, eu coloco aqui, ó, 18 graus Celsius. A variação, coloco só a variação, já calculei ela aqui. Tá vendo? Ó, grau Celsius vai cortar com grau Celsius, quilograma com quilograma. Então, o resultado final dessa quantidade de calor vai ser o quê? Olha, 4 vezes 250 dá 1000. Vezes 10 a terceira é 1000. Vezes 18. Então, veja só. Foi necessário, para aquecer essas 200 kg de água nessa variação de temperatura, está sendo necessário o quê? 18, 1, 2, 3, joules, 18 milhões de joules, 18 milhões de joules, tá? Isso é que é necessário para aquecer. Só que ele diz de toda a água recebida, de todo o calor recebido, 90% é necessário para aquecer. Ou seja, isso daqui equivale a 90%. Tá? E calcule qual deve ser a quantidade de calor transferido, tá, de água contida no reservatório para aquecê-lo. Entendeu? Então, essa daqui foi a quantidade necessária para aquecer. Só que isso daqui é 90%. Agora eu quero saber quanto é que tem que ser absorvido. Eu quero saber o 100%. Entendeu? Aí isso aqui a gente faz X. Ó. Regra de 3. Tá bom? Corta 0, tá? Esse 10 vai para lá multiplicando. Esse 9 vai dividindo e X vai ficar para lá. Então vai ficar assim, ó. X é igual ao quê? A 18... vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Esse 10 foi para lá multiplicando. Dividido por 9. Ó, porque agora ficou mais fácil dividir, né? 18 por 9 dá 2. Então, a quantidade de calor, né, transferido vai ser isso aqui. Só, mas transferido não é os 18 milhões? Não. 18 milhões é a quantidade de calor transferida que utilizada efetivamente para o aquecimento. Olha aqui de novo. Ó. 90% do calor transferido, então foi um monte de calor foi transferido, mas 90% do calor transferido para a água, tá? Transferido para a água, são efetivamente utilizados no aquecimento. Ou seja, 90% do calor transferido é realmente utilizado para o aquecimento. Tá? Então ele quer saber, calcule qual deve ser a quantidade de calor transferido. Então veja, para o aquecimento é isso aqui, ó, porque foi o que está dizendo na fórmula. Massa, calor específico e variação de temperatura. Então ele calcula exatamente o calor necessário para aquecer. Ó. Só que isso daqui corresponde a 90% do calor transferido. Então 100% vai ser X. Aí a gente resolve aqui, né? Então isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 10 elevado a 7... sétima, que joules de energia. Né? Que a gente pode colocar lá 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque são 7 zeros, né? Joules, 20 milhões de joules, tá? 20 milhões de joules são necessários para aquecer de 20 a 38 graus Celsius, né? Aquecer 18 graus Celsius. Você fala, mas isso aí é tão pouquinho.
Veja só, interessante, né? Pouquinho, porque a 20 graus Celsius é a temperatura, digamos, normal ali, né? No reservatório ali, que está em cima do telhado e tal. A gente só precisa aquecer um pouquinho, né? Essa aqui já é uma água boa. Se for lá no Nordeste, isso aqui tá pelando já, né? Aqui no Sul, isso aqui ainda não tá quente o suficiente. Mas daí você coloca lá um chuveiro elétrico, um pouquinho mais de energia através do chuveiro elétrico, isso aqui sobe rapidamente para outra temperatura, certo? Então veja que interessante, né? Em 5 minutos foi utilizado o quê? 180 mil joules, né? Em 5 minutos. Em 60 minutos, quer dizer, 12 vezes mais, isso daqui aumenta para 1 milhão, né? 1.800.000, um pouquinho mais disso, né? Quer dizer, 10 horas você tem uma água bem aquecida. Se você deixar lá o dia inteiro aquele aquecedor lá, em 10 horas ele aquece o 250 litros de água, né? Que é o suficiente para uma família tomar banho de noite, bem quentinho, bem gostoso. Tá certo? Bom, espero que eu tenha sido claro. Se você tiver alguma pergunta, você vai nos comentários aqui do vídeo e pergunte. Tá? É muito importante. Tá vendo que esse problema aqui, ele envolve várias informações. E para resolver, basta você saber manusear as fórmulas, né? Manusear as fórmulas. Agora, o principal aqui foi o que? Foi a matemática, a interpretação de texto português, que foi a interpretação de texto, e a matemática para a gente saber fazer essas conversões simples, ó. Conversão simples, porcentagem, rendimento, isso aqui é matemática, isso aqui é simples, isso aqui não é física não. Física foi aqui e aqui, ó, entender essas potência, né, energia, tal, o que é potência, energia, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo, porque esse aqui é um vídeo muito bom, que vai fazer aí prova da Unesp, prova em São Paulo, compartilhe com quem você conhece, quem que você quer que esteja lá junto com você, lá dentro da faculdade, tá bom? Estudando junto, tá bom? E compartilhe o vídeo da playlist aqui, eu tenho várias questões da Unesp que eu tô colocando tudo junto bem aqui nessa playlist, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.